E aí, minhas caras, meus caros, tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Outro dia eu tava lembrando que eu ganhei um livro no aniversário. Vez por outra eu ganho livros, né? A galera sabe que eu gosto, mas a gente sempre ganha livros, às vezes, que não é exatamente o que a gente estava esperando ganhar, né? Eu já ganhei alguns livros assim que com todo respeito, se você tiver gostado, mas eu não gostei. Uma vez eu ganhei A Cabana. A Cabana, nome estranho. Nunca tinha ouvido falar. Eu fui ler o livro, não gostei. Não gostei do livro. Ganhei um outro que era, meu nome, O Segredo, o nome do livro. Falava que se você acreditasse muito numa coisa, queria se realizar, tal. Enfim. Ganhei livros de autoajuda, cara, Augusto Cury, essas coisas assim tal, que, enfim, assim, é uma literatura interessante, mas não é muito a minha praia. Não curto muito autoajuda, esoterismo, essas coisas não são muito a minha prática, não. Mas eu ganhei um livro chamado A Basílica de São Pedro, acho que o nome era esse. Cara, eu pensei que era um livro relacionado a uma coisa factual, de descrever como é que a Basílica foi construída. Tal. Eu sei que eu ganhei esse livro e guardei, e passou uns 2 anos guardado. Assim, eu nunca tinha lido esse livro. Aí um dia qualquer, eu não tinha nada para ler e eu vi esse livro e eu comecei a folheá-lo. Um livro de 400 páginas, grande, eu comecei a folhear o livro. Eu sei que eu li assim, as 3 primeiras páginas e, cara, eu não sei o que foi aquilo. Cara, que livro espetacular. Que livro espetacular. Eu comecei a ler o livro e simplesmente eu não consegui mais parar. Assim, eu fiquei vidrado, porque era um livro que ele não retratava a construção da basílica, não. Ele retratava da catedral, não. Ele relatava a todo o pano de fundo que estava por trás daquilo ali, inclusive os embates políticos que haviam entre o papado, entre os monarcas, entre as famílias, a família Médici, Papa Júlio II, né, os grandes artistas e arquitetos daquele período, tendo como destaque assim, central a figura de Buonarroti e Michelangelo, ou Michelangelo Buonarroti, né, como a gente encontra esses dois nomes, eu não sei qual dos dois é o correto, a gente encontra os dois, não sei se é só a tradução do livro, mas enfim, é um livro muito bom, muito interessante. Eu não sei se eu estou com esse livro, se eu emprestei, não sei o que aconteceu com ele, mas é um livro muito, muito interessante. E, enfim, eu nunca fui de me interessar tanto por essa parte da história, mas a partir desse livro, essa coisa mudou, sabe? Eu comecei a ver assim, com mais interesse essa parte aí do Renascimento, essa parte aí dessa transição do mundo medieval para o mundo moderno. Essas coisas começaram a ter interesse assim, em mim, sabe? Eu comecei a ter interesse, melhor dizendo, por essas coisas, né? E, inclusive essa imagem que vocês estão vendo aí, ela foi pintada pelo próprio Michelangelo, né? Que é este indivíduo aqui, ó, sabe? Que deveria ter aparecido e apareceu agora. Esse aqui é o Michelangelo, sabe? Viveu ali na transição do século XV para o século XVI. Era um homem de temperamento um tanto difícil, tá? Inclusive ele foi um dos principais arquitetos, né, dessa Basílica de São Pedro, que você já deve ter visto aí na televisão, é onde o Papa, né, celebra as missas. Ela foi construída em cima do Monte Vaticano, que deu o nome inclusive da cidade-estado do Vaticano, que era, na época da Roma Antiga, era meio que um matadouro, digamos assim, certo? Era o cheiro do queijo de Roma, era onde Roma para onde Roma mandava os cadáveres, né, dos seus inimigos públicos. Não é à toa que especulou-se, né, que Pedro, que era o líder dos apóstolos, havia sido enterrado lá, porque era para onde era mandado mesmo os inimigos do Estado, né, do Estado romano. Então, inclusive, a basílica foi construída em cima de uma necrópole, né, uma suposta cidade dos mortos, onde os mortos eles eram colocados. E essa parte do corpo de Pedro está enterrado lá, até alguns anos atrás era uma coisa muito mitológica, né? Mas hoje muitos historiadores acreditam que Pedro realmente está lá. Você já tem indícios arqueológicos de que provavelmente Pedro realmente está enterrado lá debaixo. Então, viajem aí quando vocês forem ricos e conheçam, certo? Saibam que debaixo lá da Basílica de São Pedro você tem uma verdadeira cidade, né? As pessoas no passado eram enterradas em catacumbas, né? Que eram
espécies de galerias subterrâneas onde os corpos eram colocados. E eles ficavam em decomposição por 1 ano, depois eram retirados e colocados em ossuários, né, ou ossários, se você quiser também chamar assim, que era uma caixinha geralmente de calcário, ou de granito, ou de outro material, dependendo da grana que você pudesse pagar, enfim. E acredita-se que os ossos de São Pedro, né, de São Pedro, a quem a Igreja Católica atribui ser o primeiro Papa, né, e uma coisa muito questionável historiograficamente, mas enfim, vale a pena conhecer, viu? Vale a pena conhecer. Essa pintura que Michelangelo fez está na Capela Sistina, no teto de uma igreja. Certo? Tem uma imagem que causou um certo desconforto na época. Na verdade, aqui é uma pequena imagem de um desenho muito maior, que representa o juízo final. E aqui você tem Deus, certo? Deus, ó, representado dentro daquela lógica greco-romana. Eu gosto muito de dizer isso, quando você pensa em Deus, você na verdade está pensando em Zeus, da mitologia grega mesmo. Até porque, biblicamente falando, não há nada que descreva como Deus é. Deus, né, não se apresenta em sua fisionomia. Aqui representa a ideia de perfeição, é o corpo, é o rosto de um velho com a sabedoria de um velho, mas o corpo é de um homem jovem. Você pode ver que é um homem forte aqui, ó, certo? É um corpo de um jovem, um corpo forte, mas a cabeça de um velho, a força física junto com a sabedoria, né, que só vem mesmo com o tempo, só vem com a idade. Aqui você tem anjos ao redor, e aqui embaixo você tem Adão, primeira criação. Não é simplesmente a nudez de Adão aqui o que é estranho de você encontrar numa igreja, né? Até porque era muito comum a igreja, quando comprava obras artísticas, ela fazia o que a gente chama de castração. Ela cortava os órgãos e colocava uma folhinha em cima, né? Cortava, se fosse do sexo masculino, se fosse do feminino, botava só a folhinha, cobrindo, né? Era um vandalismozinho da Igreja Católica, por razões óbvias, né? Ficava estranho você colocar uma estátua grega, né, da igreja com os órgãos sexuais à mostra. Mas enfim, essa castração era feita pela Igreja Católica. Mas nesse caso aqui específico, isso não foi feito. Certo? E não é a nudez, como eu disse, de Adão aqui que representa assim, o mais estranho dessa imagem, mas sim a posição dos personagens, né? Porque aqui você tem Adão posicionado quase que horizontalmente na mesma linha de Deus, e não somos acostumados a ver Deus horizontalmente, e sim verticalmente, né? Afinal de contas, Pai nosso que estás, né? Não é Pai nosso que estás na frente, nem do lado. Tu estás no céu, ou seja, acima de nós. Certo? Então Deus, você olha para cima quando você imagina Deus, assim como o mal está nos abismos, né? Olha a lógica greco-romana de novo, né? O mal está no Tártaro, está no Erebus, está embaixo, no abismo e tudo mais, certo? Mas enfim, o Sheol, enfim, certo? Esse é o imaginário, que é o imaginário do mundo antigo e medieval, mas que está até hoje, cara. Até hoje isso é presente, até hoje as pessoas associam ainda o Deus ao céu e o diabo ao inferno, e o céu é em cima e o diabo é embaixo. Então essa lógica ela continua presente ainda, mas aqui Deus foi representado meio que horizontalmente, é como se o homem e Deus estivessem agora no mesmo patamar, e essa era a lógica central assim, do renascimento, principalmente do humanismo, né, em que colocava o homem agora como centro do pensamento, o centro das interpretações, o centro das ideias. Nós temos agora uma visão antropocêntrica. Antigamente, no mundo medieval, essa vida mundana ela não interessava, ela era apenas um veículo pelo qual você chegaria no devir, né? Você chegaria no mundo sobrenatural, você chegaria na cidade de Deus, você chegaria no paraíso, no céu, você chegaria no espaço onde os anjos conviviam, certo? Essa era a lógica. Então essa nossa vida aqui na Terra era apenas uma transição, uma pequena fase, então ela não interessava tanto, viu? Na Idade Média, na visão medieval, nós tínhamos que nos conformar com os problemas desse mundo. Nós tínhamos que nos adaptar e nos conformar porque esse mundo não interessava. Numa visão humanista, não. O homem ele tem que transformar o seu meio, ele tem que transformar a sua realidade.
numa visão teocêntrica, né, numa visão cristã, medieval, todas as coisas são explicadas através de Deus, desde a chuva, desde da noite, desde as estrelas, o sol, a terra, a vida, a morte, a doença, a cura, tudo é explicado através de Deus, através da vontade de Deus. Não há grandes questionamentos acerca disso. Já numa visão humanística, não. A ideia é você tentar explicar através de uma visão científica. Ou seja, você tira Deus do centro, certo? Ou seja, o Theo, né? Deus, você tira o Deus do centro, tira a visão teocêntrica, da fé dogmática, e você coloca uma visão racionalista no centro, o homem no centro, antropo, homem no centro do pensamento, no centro das decisões. Não estamos falando aqui de ateísmo, certo? Estamos falando apenas o quê? De um crescimento, de uma interpretação científica das coisas e a quebra com a visão dogmática teológica de mundo. Então nós temos aqui um golpe muito grande que o meio católico vem sofrendo justamente porque a ciência ela vem dando explicações para as coisas que a igreja já não conseguia mais dar, certo? Lembrando que antigamente a visão de mundo era de que a Terra era o centro de todas as coisas, a Terra era plana, certo? Apesar que ainda temos pessoas muito geniais hoje que acreditam que a Terra é plana, pessoas realmente muito inteligentes que acreditam que a Terra seja plana, certo? E sustentada por pilares, e você tem aquela estrutura, a cúpulazinha transparente, o firmamento, que separa as águas que estão acima do firmamento, das águas que estão abaixo. Essa era a visão que a Igreja Católica defendia, e tudo orbita a Terra, tudo gira ao redor da Terra. Então começaram a surgir as ideias de que não, a coisa não é bem assim, certa coisa não é bem assim. Na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. Essas ideias começavam a circular e tudo isso, à medida em que era explicado, à medida em que dava respostas, isso enfraquecendo o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica ia perdendo em credibilidade, já que ela já havia por si só perdido muito da sua credibilidade pelas suas próprias ações e corrupções realizadas ao longo, principalmente aí da Baixa Idade Média. Então, à medida que a Igreja Católica ia perdendo em credibilidade ética e credibilidade moral, agora estava também perdendo a visibilidade das suas ideias, porque a ciência estava dando respostas muito mais satisfatórias do que as respostas dadas pela Igreja Católica, certo? Esse movimento, além de ser humanista, ele também é renascentista, porque ele objetivava trazer de volta a arte que era praticada no mundo anterior ao mundo medieval. Se você olhar essas imagens aqui, por exemplo, isso aqui são artes medievais, né? Essencialmente cristãs, devotas, religiosas. Aqui você tem uma Madonna, né? Maria segurando Jesus, duas imagens da crucificação, certo? Muito respeitosamente, essa daqui com o pano preto cobrido. Essa daqui é a mais clássica, né? Você tem esse mantozinho cobrindo as partes íntimas, embora saibamos que Jesus não usou roupa alguma quando foi crucificado, nada, certo? Nada. Aqui você tem a descida da cruz e tudo mais. Essas imagens, elas não representam de maneira tão fiel o corpo humano. Principalmente essa daqui, ó, não representa, as proporções são estranhas. Essa proporção estranha não é simplesmente porque o cara que fez não sabia pintar, certo? Não era simplesmente isso. Na verdade, era considerado pecado você fazer a perfeição. Se você fizesse uma pintura de alguém de maneira perfeita, aquilo era considerado pecado, porque a perfeição só cabe a Deus. Então você não poderia fazer uma imagem perfeita, ainda que você soubesse fazê-lo. Quando você compara essas imagens com essas imagens aqui, ó, que remetem ao Renascimento, aqui você tem, ó, esculturas de Michelangelo, o Hércules, né, o Hércules, Davi. Aqui você tem também imagens, ó, representando cenas bíblicas, né? Essa daqui é uma cena bíblica, acredite. Você tem essa imagem aqui, ó, certo, que tem a ideia da perspectiva. Parece que pessoas vêm do final para cá, ó. Parece que tem uma profundidade no quadro, que é Sócrates, parece que é Platão, se não me falha a memória. Ele está vindo do final para frente, é como se tivesse uma entrada, certo, dentro do quadro. Isso aqui era considerado pecado gravíssimo na Idade Média. Aqui você tem duas pinturas de Leonardo da Vinci. Essa daqui ficou bem famosa, né, por conta do Dan Brown ter escrito um livro chamado Código da Vinci, que afirmava que... Eu li esse livro, é muito bom, muito agradável a leitura, certo? Bem viciante, por sinal.
ele acreditava não, ele argumentou, não tem tanta fundamentação para aquele livro assim, que Jesus havia sido casado com Maria Madalena e que havia um código nesse quadro aqui, ó, que Leonardo da Vinci havia feito, e que aqui havia um suposto cálice, né, que é um desenho triangular invertido, que era um símbolo do casamento, né, do matrimônio antigo, cálice. E inclusive quando Jesus, né, fez aquela fala lá na última ceia, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ali é um casamento, é uma aliança mesmo, um fechamento de ciclo e tudo mais. Então, segundo essa teoria, esse quadro ele remete a um cálice, né, a um acordo, a um casamento entre Jesus e Maria Madalena, e este apóstolo que estaria representado aqui em Berbe, certo? Em Berbe, uma coisa impensável no Oriente Médio antigo, um homem sem barba. Então, esse daqui que estaria representado em Berbe, na verdade não era um homem, sim uma mulher. Aqui é Maria Madalena, esposa de Jesus, sentada ao lado de seu esposo, certo? Bem polêmicas ideias, certo? Isso é verdade, professor? Cara, provavelmente não, certo? Mas Dan Brown foi genial em... ele não inventou essas teorias elas já existiam, já circulavam. Né? Você tem muita gente aí escrevendo sobre isso, mas não tem muita fundamentação histórica, não. Certo? Não tem muita... Até porque, certo? Sendo mais claro, se despertou a curiosidade em alguém, se Jesus foi casado. Pessoal, se Jesus tivesse sido casado, teria sido melhor. Teria sido melhor, porque era muito ruim, era muito complicado para um homem de 30 anos, que já era quase idoso, considerado idoso no mundo antigo. 30 anos hoje é um garotão, mas no mundo antigo, 30 anos era quase um idoso, não ser casado. Então, se Jesus tivesse sido casado, não tenham dúvida que todos os escritores, né, os evangelistas, teriam ressaltado isso com muito prazer. Isso é muito importante dizer que Jesus era casado. Daria mais credibilidade e respeitabilidade para ele. Se eles não disseram, cara, é porque não era. Porque não era. Certo? Outra coisa, alguém pode dizer, mas é porque Maria Madalena era prostituta, por isso que não lutaram. Não, cara, Maria Madalena nunca foi prostituta. Certo? Maria Madalena nunca foi prostituta, isso é um erro, na verdade. As pessoas não, um papa da Igreja Católica, lá no começo da formação da Igreja Católica, incomodado com o fato de Maria Madalena ter alguns seguidores, ele decidiu, por conta dele, de que aquela prostituta que apareceu e que se ajoelhou nos pés de Jesus quando ele estava na casa, não sei se era de Mateus, quando ele estava na casa, enfim, que era o cobrador de impostos, Mateus sei lá, faltei o catecismo nesse dia. E aí aquela prostituta que aparecera para Jesus, na verdade, era Maria Madalena. Mas na Bíblia não fala isso, em lugar nenhum fala isso. Então Maria Madalena não era prostituta, pelo contrário. Maria Madalena era uma mulher que ajudava financeiramente aquele movimento. Uma prostituta não tinha dinheiro nem para comer, muito menos para ajudar financeiramente aquele movimento. Que a Bíblia fala de Maria Madalena, que ela vinha de Magdala, uma cidade próxima, e que Jesus expulsou, se não me engano, 7 demônios dela, mas em momento algum fala que ela era prostituta. Foi um papa que decidiu que ela era prostituta e isso entrou, certo? Essa fake news entrou aí e está presente até hoje, certo? Mesmo antes do WhatsApp já tinha gente fazendo aí fake news, certo? Enfim, um próprio papa fez isso, tá bom? E esse quadro aqui do lado você tem a Gioconda, né, também conhecida mais como Mona Lisa, que é o quadro mais caro do mundo, né, de valor incalculável, um cara que não tem preço, que é um quadro pequeno, e toda vida as pessoas ficam olhando e pensando, mas por que esse negócio é tão caro, meu irmão? Acho que até eu faço isso, até eu faço esse quadro, né? Esse quadro tem umas coisas muito geniais nele, não sei se você vai conseguir ver aí pelo seu computador. Primeiramente, as proporções humanas são muito próximas do real, certo? Muito próximas do real. Segundo, tem a própria aura de mistério, né, que circula esse quadro, que ninguém sabe quem é essa mulher. Há quem afirme que era uma amiga do Da Vinci, há quem afirme que era uma namorada do Da Vinci, o que é pouco provável, porque Da Vinci tinha muitos namorados, não namoradas, certo? O Da Vinci era homossexual. Há quem afirme que essa mulher aqui era quem Leonardo da Vinci gostaria de ter sido, ele queria ter sido igual a ela, certo? E aí você pode de repente olhar para ela e pensar, mulher feia, mas por favor lembre-se que padrão de beleza muda de uma época para outra, certo? O que é bonito numa época não necessariamente será numa outra época,
tá bom? Mas ninguém sabe. Mas o mais interessante é que Leonardo da Vinci ele fez um trocadilho visual aqui interessante, uma armadilha, melhor dizendo, visual, que quando você olha para o rosto da Mona Lisa, você não saca muito bem o que ela está querendo dizer. Por exemplo, ela está rindo ou ela está chorando? Certo? Causa uma certa confusão se você ficar tentando decifrar. E isso se dá porque você detecta, né, o estado de espírito de alguém pelo rosto. Por exemplo, se você quer saber se eu estou feliz, você olha para os olhos e para a boca da pessoa. Se a pessoa estiver rindo, certo? Provavelmente ela está bem. Certo? E os olhos riem também. Quando você ri, o teu olho estica. Certo? Então, e a sobrancelha sobe. Tem todo né, um código aí que acontece aí. Já o que o Leonardo da Vinci fez aqui foi fazer a boca com uma pequena risada irônica, certo? Uma pequena risada irônica para um dos lados, mas o olho está meio choroso. Então os olhos estão dizendo uma coisa e a boca está dizendo outra. Se tu olhar só para os olhos, parece que é uma mulher que acabou de chorar. Mas se tu olhar para a boca, parece que ela está dando uma risadinha maliciosa. Então o teu cérebro não consegue captar, fica confuso e você não consegue decifrar, né, o que se passa pela cabeça pelo olhar de Mona Lisa, digamos assim. Cara, isso é muito genial para a época. Isso é muito genial para a época. Então, Leonardo da Vinci era um cara genial para a época, né? Ou para todas as épocas. É só você olhar. Aqui é uma imagem atribuída a ele, ninguém sabe como era o rosto de Leonardo da Vinci, e ele era, por excelência, a imagem do que era um pensador renascentista, né? Criativo, digamos assim. Ele não era um cara que estudava uma área, não. Ele estudava todas as áreas. Ele era escultor, ele era pintor, ele era inventor, certo? Se você olhar, por exemplo, muitas dessas imagens aqui, ó, você vai ver que essas coisas aqui só viriam a ser inventadas de fato muito tempo depois, ele não pôde testar, mas isso daqui, por exemplo, ó, é um helicóptero. Hélices que giram, que jogam o vento para baixo e criam um vácuo em cima, fazendo com que o objeto suba. Isso aqui é o homem vetruviano, que é um desenho, né, em que calculava as proporções do homem perfeitas, né, descobrindo que do umbigo até a cabeça do homem é diferente do tamanho do umbigo até a cabeça de uma mulher, né? A distância dos braços do homem é mais larga que a distância dos braços da mulher. Então ele começou a entender as diferenças anatômicas entre homens e mulheres que lhe permitiria fazer pinturas extremamente próximas do real, como é o caso da Gioconda, né? Isso aqui, por exemplo, é um tanque de guerra que só seria inventado pelos ingleses e aperfeiçoado pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Isso daqui você tem uma asa delta, aqui você tem um paraquedas. Então o cara era realmente muito criativo, o cara era muito inteligente enfim, nesse período, para você entender os corpos humanos, muitos cientistas chegavam ao ponto de entrar em cemitérios, né, subornar coveiros e desenterrar cadáveres para abrir os cadáveres e ver como funcionavam os órgãos. Enfim, quem quiser trabalhar na área da saúde vai trabalhar com autópsias e necrotérios e tudo mais, mas isso hoje é plausível no campo científico, porque somente dessa forma você vai entender o corpo humano, né? Todavia, isso é uma coisa considerada meio macabra, né? Mas nesse período aqui, transição de Idade Média para a Era Moderna, tocar num cadáver era um pecado extremamente grave. Então, analisar anatomicamente os cadáveres era algo perigoso, porque se a Igreja Católica descobrisse, aquilo poderia gerar muitos problemas para você, tá bom? Esses conhecimentos que eram produzidos, esses conhecimentos que eram desenvolvidos, né, ainda que contasse ainda com uma certa perseguição da Igreja Católica, eles eram já espalhados, né, a escola ia se tornando mais popular, digamos assim, porque nos burgos, né, nos espaços da burguesia, a escola não estava mais nas mãos exclusivas da Igreja Católica, então mais pessoas tinham acesso à leitura, e as leituras estavam se tornando mais frequentes porque os livros estavam ficando menos caros, sobretudo por conta das invenções deste indivíduo aqui chamado Gutenberg, que na primeira metade do século XV desenvolveu a imprensa. Os tipos móveis foram inventados pelos chineses, mas ele criou uma máquina que juntava aquelas pecinhas, ia encaixando e depois colocava aquilo na tinta, colocava no papel e imprensava. Daí vem o nome imprensa
para os jornais de hoje, porque eles eram feitos assim, como se fosse um carimbo. Imprensava numa folha, certo? Numa folha, e depois traziam outra folha, e depois outra folha. Dessa maneira era muito rápido fabricar livros, e não, né, como os monges copistas faziam, né, os seus manuscritos. Era muito mais rápido agora você criar livros, certo? Você está vendo imagens aqui, ó, dos tipos móveis sendo montados. Então os livros foram se tornando mais baratos, e obras, né, foram sendo produzidas, que por sinal muitas delas extremamente conhecidas até os dias de hoje, e que questionavam os comportamentos da sociedade, né, os valores e tudo mais. Você tem Romeu e Julieta, um livro muito polêmico mesmo, muito polêmico. O Shakespeare, por sinal, era um cara polêmico na sua essência, né? Então, Romeu e Julieta muito, né, questionava disputas familiares, valores de família colocados acima de valores individuais e tudo mais. Você tem ensaios de Michel Montagnier, você tem Os Lusíadas, que é um livro muito legal de se ler, certo? Não a versão poética, mas a versão normal, né, sem ser a versão, não é poética não, esqueci o nome, mas tem uma versãozinha que é no formato mesmo de formato dissertativo, bem interessante, dissertativo não, formato narrativo, que é bem mais interessante. Você tem Dom Quixote, que eu gostei, há quem não gosta, mas eu gostei, né? São duas partes do livro, é muito interessante. Dom Quixote, para alguns considerado a maior obra de ficção de todos os tempos, né? Eu gostei do livro, não sei se merece esse título tão pomposo não, mas eu gostei do livro, certo? Aí você tem o Elogio da Loucura, muito bom, que discute justamente a própria concepção de loucura, que é um livro do Erasmo de Roterdã. Vale a pena, todos eles aí vale a pena ler, certo? Eu confesso que não li os ensaios não, ensaios de Michel Montagnier e nem Hamlet, esses dois eu não li, mas muito bons devem ser, certo? No campo das ciências, você tem a derrubada, né, daquele pensamento de que tudo gira ao redor da Terra. Quando o Nicolau Copérnico ele prova que a Terra é que gira ao redor do Sol, e para não ser morto ele foi obrigado a negar. 100 anos depois foi a vez de Galileu Galilei, já de posse com a luneta, certo? Que futuramente viria a gerar o telescópio e o microscópio como conhecemos hoje. Ele conseguiu provar matematicamente que um objeto de massa tão menor como a Terra era em relação ao Sol não poderia ter um Sol orbitando em torno de si. Então a Terra é que giraria ao redor do Sol, e esses movimentos circulares ao redor do Sol ainda sofreriam alterações, com Kepler, que afirmaria que esses movimentos de translação eles são elípticos, né? Eles não são circulares e perfeitos, eles são elípticos, né? Por isso que existem as estações do ano tal qual nós conhecemos hoje. Viu? Mas a grande transformação desse período, sem dúvida alguma, né, a cereja do bolo, foi um golpe muito grande sentido pela Igreja Católica, que foi a reforma protestante de Martinho Lutero, que obrigaria a Igreja Católica não só a rever muitos de seus pontos, como também a se adaptar aos novos tempos e desenvolver estratégias de sobrevivência. Caso contrário, ela seria apenas uma instituição lembrada pela história. Tá bom? Então é isso, pessoal. Veremos Reforma Protestante na próxima aula. Um abraço para vocês, tudo de bom. Até mais, pessoal. Tchau.